Olá, começa mais um Radar, esse podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, como sempre, muitíssimo bem acompanhada aqui na nossa mesa cheia hoje, né, gente? Então, Bruno de Oliveira, tudo certo com você? Tudo bom, Gi? Como vai? Te mando um abraço mais uma vez a quem está nos acompanhando e feliz aniversário. Hoje é podcast de aniversário, gente. A outra edição era aniversário de 1 ano do Radar e hoje é meu aniversário, aí eu não vou contar quantos anos, né? Vamos fazer esse suspense. Mira, bem-vindo aqui no Radar mais uma vez. Oi, Gi, bem-vindo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, pela participação. E um abraço aí a todas as ouvintes e todos os ouvintes, todas as espectadoras e todos os espectadores. E parabéns, feliz aniversário. Obrigada. Celesta, também completa aqui nossa mesa, Marcos Celestino. Obrigado, Gi. Parabéns pela mesa de conversa, né? Que esse novo ciclo seja maravilhoso para você, para o Radar também, pra né? Nós. Para todo mundo. No último Radar eu vim emo, nesse Radar eu tô emo também, porque segue calor em São Paulo. Então vim de Rival Schools, gente, indico aí o United by Fate para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo. Prazer estar aqui de novo. Dicas musicais com Marcos Celestino. Dicas musicais. Seguimos aqui. Muito bom, hoje nosso tema são as montadoras japonesas no Brasil e como cada empresa tem se posicionado nessa nova fase do mercado brasileiro e dessas organizações. Então roda a vinheta e bora conversar. Bom, temos aqui 3 grandes marcas japonesas atuando no Brasil já há um bom tempo. Toyota, Honda e Nissan, cada uma em um momento particular. Apesar da direção do mercado brasileiro ser uma só, as empresas têm sua própria agenda estratégica. E aí gostaria de começar falando pelo tema talvez mais desafiador aqui para nós, que é a Honda, o momento que a empresa vive no Brasil e como ela tem pavimentado o futuro, que caminho essa marca tem desenvolvido aí no mercado local. Mira, gostaria de começar te ouvindo, te colocando no fogo aí. Vamos lá. A gente até estava discutindo muito sobre a Honda, né, da mudança total de estratégia da Honda, porque era uma marca que tinha um portfólio até extenso de produtos feitos no Brasil e que hoje optou realmente, deixou claro que o caminho é buscar rentabilidade, não volume, né? Isso fica claro, inclusive, eles lançaram aí, eles deixaram de produzir, só nos últimos anos, deixaram de produzir WRV, independentemente da gente, né, fazer juízo de valor do produto ou não é a questão, mas WRV, o Fit, que era um case de sucesso, era um carro muito querido no mercado, e o City da antiga geração. E deixou de fazer também o Civic, que era o seu grande carro-chefe, seu best-seller, o seu carro referência no mercado, no segmento sedãs médios. No ano passado ficou um tempo sem produzir o HR-V, né, para mudança de geração, e trouxe o City Hatch e o City Sedan. Então hoje tem menos produtos, uma operação mais enxuta no Brasil, e isso se reflete no volume, né? A gente estava vendo aqui, tudo bem que a gente não pode considerar que o HR-V ficou de fora praticamente todo 2022, mas ela tinha uma participação em 2016, no primeiro ano cheio do HR-V, então, que tinha sido lançado em 2015. Ela fechou em 2016 com a participação de 7,26% e fechou 2022 com um market share de 3,8%, ou seja, ela encolheu. Engraçado que ela continuou na 8ª posição ali, e isso eu só estou falando automóveis de passeio, porque a Honda não, ao contrário da sua grande arquirrival, a Toyota, ela não tem nenhum comercial leve para chamar de seu. Então ela não tem uma Hilux que dá aquela engordada nas vendas e dá, inclusive, mais rentabilidade. Então ela teve essa mudança. E aí eu acho que fica claro, aí eu queria debater com vocês também, realmente esse foco. Eles não estão preocupados em volume, eles estão preocupados em rentabilidade. Tanto que eles trouxeram, aí é a provocação que eu queria debater com vocês, porque eles trouxeram um City Hatch, um City Sedan, o City Hatch para substituir o Fit, que já era um produto caro, e o City Hatch é caro, ele começa em 100 mil. Sim. E a gente tem o City Sedan, que
evidentemente ocupa aquele espaço deixado, aí eu não estou dizendo, mais uma vez, não estou julgando o valor do produto, mas o posicionamento do mercado é pegar aquele cara que quer um sedã da Honda, não tem mais o Civic e corre para o City Sedan. Independentemente se ele cumpre essa função de substituir o Civic, como carro não é isso, mas no mercado ele está ali para isso, porque ele começa em R$130 mil. E aí a gente está falando de um compacto, com preço quase de médio, obviamente a gente tem uma margem maior. E que vendeu aí, que o Celestino vai trazer aí daqui a pouco melhor os números, que eu já esqueci, mas eu queria debater isso para vocês. Faz sentido realmente esse movimento da Honda? Eles estão buscando rentabilidade num portfólio mais enxuto, lembrando que eles vão trazer ZR-V, que é um SUV médio lá do México, para brigar nessa seara aí do Compass, coisa que o HR-V novo já faz um pouquinho, lançaram o HR-V novo. O que vocês acham? Bom... Honda é difícil. Honda é difícil. Tanto que eu vou começar pelos números aqui. No acumulado do ano passado, o City, né, ele teve 22.132 licenciamentos. Né, ele figurou na 25ª posição, né, entre os automóveis, evidentemente. E o City Hatch emplacou 16.115 unidades, ficando ali na 28ª posição. Quanto à questão da substituição, realmente é muito difícil. Né? Tudo bem que é um produto que tem um ticket médio interessante, mas você substituir o Civic, né, ao meu ver, que era um produto que era de fato o carro-chefe da Honda aqui no Brasil, é muito difícil. Não à toa que eles vão, assim, embora de maneira muito mais nichada, eles trouxeram a nova geração, né, estão importando a nova geração e devem trazer também, já está em testes aqui, já está rodando no país, vão trazer o Type R também, o Civic Type R, mas é um nicho, são produtos de nicho, são produtos muito nichados. A Honda ficou, como você muito bem frisou, Mira, durante muito tempo, né, sem o HR-V. Em 2022, vale muito bem frisar isso aí, ficou até agosto, por conta de falta de componentes, né? Sem o HR-V no showroom. Só te interrompendo, não, porque o lançamento já estava programado para agosto, ela ficou de janeiro a agosto. Só que ainda teve problema na produção. Problema na produção, então ela ficou sem o carro no showroom realmente. Você ligava para a concessionária, você não encontrava o produto. Então a gente pega, por exemplo, de 21 para 22, em 21 a Honda emplacou 81.400 veículos aqui no Brasil. Em 2022, esse número caiu para 56.689, para ser mais preciso. Uma queda considerável, são 30%. Então eu passo realmente, eu deixo os números aqui e repasso para o Bruno a batata quente. Porque eu realmente, se estivesse na Honda hoje, eu não saberia realmente como trabalhar. Tudo bem, é um portfólio mais reduzido, buscando ticket médio mais elevado. Colocaria entre aspas, é uma fordização, é um processo de fordização da Honda no Brasil, mas eu de fato não sei, porque a Honda, ela parece que ela vai por esse caminho, mas ao mesmo tempo ela tem as unidades Fabris ainda, ela tem produtos, ela diz que quer continuar produzindo no Brasil, então por isso que eu jogo a batata quente agora para você, Bruno. Tá fácil. Fácil essa. Essa é a desvantagem de terminar, né? A fila, né? Bom, passou o abacaxi pra Gi depois. Sim, bom, mais ou menos ali por volta de 2017, 2018, eu estive no lançamento de uma montadora. E durante o lançamento fizeram uma apresentação mostrando que o mercado brasileiro mudava. Ou seja, as montadoras começaram a entender por que Honda e Toyota especificamente tinham um portfólio mais reduzido na comparação com as demais. E não existe outra razão, né? Isso foi passado lá na oportunidade, que não seja a rentabilidade. Ou seja, a Toyota e a Honda, mesmo com portfólios reduzidos, tinham uma rentabilidade maior do que outras montadoras com um portfólio mais extenso, né? Então o que me parece é o seguinte, essa é uma fórmula que já vem de muito tempo já, e a Honda especificamente falando, me parece que é uma montadora que gosta do seu público e ama seu público e vive em função dele. Na comparação com outras montadoras que tem... Tem um pós-venda muito bom também, né? Vale a gente deixar bem claro isso. Não, sim, mas eu digo, enquanto outras montadoras buscam sempre aumentar o volume, buscam uma coisa meio imperialista, sabe? A gente precisa
conquistar mais fatia, a gente precisa chegar em lugares onde nós não estamos. Uma fidelização. A Honda quer ficar com o público dela, entendeu? Então foi assim com o Civic, como o Celesta falou durante muito tempo, que acabou saindo de linha, enfim, por uma decisão que eu imagino que seja... que tem a ver com o próprio desempenho de vendas no segmento de sedãs como um todo, né? Embora o Corolla seja uma exceção, mas enfim, eu acho que os dados de vendas do setor, do segmento de sedãs médios, de sedãs ao qual o Civic pertence, estava caindo, né? Os SUVs vieram e tomaram o lugar desse modelo no mercado brasileiro, e é por isso que eventualmente acabou saindo. Mas eu acho que assim, o time que ganha não se mexe, sabe? Eu acho que ainda que saiu o Civic, etc., eles continuam tendo um portfólio reduzido. E eu acho que são os veículos que ainda garantem uma rentabilidade para eles e pagam as contas, entendeu? Então acho que assim, mesmo que tenha sido reduzido ainda mais, não mudou tanto assim o perfil da montadora assim, em termos de estratégia de vendas, né? Porque oferta tem. Lá fora, quantos modelos a Honda não comercializa, né? Sim. Agora o que eu acho que é preocupante é até que ponto a situação do mercado brasileiro, na verdade a demanda de veículos no mercado brasileiro, sustenta a produção da Honda aqui. Sim, sabe? Exatamente. Sim. Exatamente. Porque assim, lembrando que, desculpa te interromper, mas lembrando que Tirapina, a unidade, foi naquele momento de empolgação do mercado, e a fábrica ficou pronta e fechada por um bom tempo, né? Antes deles inaugurarem para começar a transferir linhas de produção para lá, né? Porque vamos pegar a prima Toyota, por exemplo, né? Que sempre também teve um perfil parecido ali, com Corolla, com outro modelo, mas de uns tempos para cá, a Toyota de alguma forma acompanhou um certo movimento das montadoras de expandir a oferta para outros segmentos. Então nisso aí apareceu Etios, apareceu Yaris, apareceu Corolla Cross, entendeu? Então a Toyota, que também tinha esse perfil de ter uma oferta bem enxuta, ela expandiu para explorar negócios em outros segmentos. A Honda não. Sim. Então eu acho muito limitada ali, se limitou ao sucesso do best-seller dela, o HRV, e né, se calcula ali, se fincou ali também os pés no Civic, né, na fidelização do cliente do Civic, e não caminhou, né? Pegou o Fit, que é um ótimo produto, e transformou no WRV, que aí a gente não pode discutir qualidade, enfim. Sim. Mas é um Fit parrudo, né? Um produto que realmente não emplacou e acabou ficando, né? Não tinha um produto de entrada, por exemplo, atraente para o consumidor como o Etios, né? Era a época, né? Sim. E assim, só pegando o gancho do Etios, na época do que o Etios foi lançado, em 2012, eu não sei se vocês lembram, mas acho que foi o carro que mais sofreu bullying na história da indústria automotiva. Né? Ele foi, né? Bateram no carro, e quem está falando aqui também bateu muito. Bateram na Toyota também, assim, como assim desceu o nível, né? Tinha esse papo. E aí é que tem um dado curioso, nesse momento, quando a Toyota lança o Etios, a Honda tira o pé do Brio. Vocês lembram do Brio? O Brio era um projeto para mercados emergentes indiano também, era tipo concorrente do Etios. E a Honda tirou o pé, desistiu de produzir o Brio aqui no Brasil justamente por causa do Etios. Aí eu acho que vai de encontro que você falou. Ela não quer perder o cliente dela fiel. Porque o Brio eu acho que ia trazer para a imagem da Honda uma coisa de carro mais popular que eles não queriam naquele momento. Então eles tiraram. Eu lembro que eu falei com uma fonte que o Brio já estava meio que já estava até sendo uma fonte minha estava garantida, já garantia a produção. E aí eu perguntei para ele, isso quase um ano depois do Etios, e o Brio? Aí essa fonte falou, depois do que vocês bateram no Etios, vocês acham que a gente vai lançar o Brio? Desiste. Acabou. Vocês querem mais um, né? Exatamente. Então eu acho que vai de encontro com esse perfil da Honda, né? Não quis trazer um carro que também talvez não trouxesse a rentabilidade que hoje estaria em desuso esse carro também para a Honda. Mas foi só porque você lembrou do Etios e eu lembrei dessa questão do Brio. Até porque a gente vê até a situação do Etios, né? Sim. Atualmente, aonde o Etios chegou, né? Exatamente. Mas a gente não pode deixar de falar também que ele surfou uma onda ali, né? Sim. Surfou uma ondinha, tanto Etios quanto vendeu tudo que produziu. Era um carro que realmente, assim, foi alvo de muitas críticas.
mas cumpria a sua proposta. Tinha uma mecânica Toyota que a gente sabe muito bem que não dá para você... você pode criticar a Toyota em inúmeros aspectos, mas em termos de mecânica, né, é aquela velha máxima de deixar o mecânico pobre. Uhum. Né? É um carro muito confiável, são veículos muito confiáveis e tem um valor de revenda bem interessante até hoje. Acho que a gente vai falar de Toyota, mas a Toyota teve uma estratégia bem diferente aí no caso. Eu acho que a Toyota quis dar para o cara que não tinha condições de ter um Corolla, olha, você tem um Etios Sedan, sem falar de beleza ou acabamento, mas o cara podia ter um carro da marca que ele sempre ouviu falar que era referência de mecânica, de pós-venda, de não dar problema, mais barato, entendeu? Acho que o Etios surfou nessa onda que a Honda não estava disposta a surfar. Eu não lembro quem me falou, estou tentando puxar aqui na memória, acho que foi um executivo da Toyota, que era um português, como ele se chamava? Vocês lembram? Fonseca? Ele era da operação aqui do... Eu lembro, não lembro o nome. Eu também então, não lembro o nome. uma lembrança inútil aqui, enfim. não estou contribuindo. Respeite meus 51 anos, eu não lembro. Ele me disse uma vez assim que japonês, a lógica do pensamento fabril do japonês, da empresa japonesa, é a seguinte, eles detestam volume. Porque a partir do momento que você tem volume, você aumenta suas chances de errar no processo de fabricação. E era por isso que, eventualmente, montadoras como a Toyota, na época que ele me falou isso, e a Honda, ao contrário das demais, não tinham tantos modelos, e os modelos que tinham não eram modelos de volume, eram modelos de nicho. A Toyota avançou um pouco nisso, com a chegada do Etios, etc. Mas voltando para a Honda, acho que assim... como a Toyota ela colocou mais modelos em linha e a Honda ela tirou modelos de linha. E eu fico pensando, o que ela viu, o que ela enxergou para ela chegar nesse ponto de assim, olha, a gente não quer mais produzir tanto quanto antes, que já era pouco, entendeu? Então até que ponto se sustenta ainda uma produção local da Honda, né? Enfim, a gente sabe que esses caras eles mexem com o custo o tempo inteiro, então é melhor virar uma Ford como vocês falaram ou seguir produzindo no Brasil, né? Pois porque hoje, desculpa, Gi, não só para amarrar, porque hoje a gente tem, vamos lá, a Honda vai trazer ou já traz Civic 11, ZR-V, Civic Type-R e o CR-V híbrido que a gente acho que não mencionou ainda. Não. Então são 4 produtos importados. Né? E a produção aqui no Brasil, justamente, como é que você justifica uma produção aqui no país trazendo 4 veículos de fora que, poxa, sempre aí puxando pelo que o Brunão muito bem colocou, essa questão de portfólio reduzido, para você acertar, para você ter um pós-venda azeitado. Como é que você justifica a produção aqui em território nacional, né? Sim. Só para retificar o que eu disse aqui, relembrar, o nome do executivo é Miguel Fonseca, tá? Perfeito. Eu puxei aqui, ele era VP aqui de vendas, aí, enfim, foi para outras operações da Toyota no mundo. Mas assim, eu queria deixar claro aqui, não estou suscitando que a Honda está cometendo um equívoco estratégico de, né? Esses caras nunca queimam dinheiro e também não perde muito, né, a oportunidade, né? Então talvez, aí é uma opinião, né? Talvez eles estejam dando o famoso passo atrás para dar 2 na frente. Todo mundo se eletrificando, todo mundo buscando novas tecnologias ligadas a powertrain. Será que eles não estão se desmobilizando desse legado à combustão, desse legado que já tem dias contados, para chegar eventualmente com lançamentos, inclusive com produção local de modelos híbridos ou de modelos, enfim, 100% elétricos, né? Pode ser, até porque eles acompanham, tem que acompanhar o ritmo global, e as japonesas elas que estão mais atrás em termos de eletrificação, né? Elas ficaram muito no híbrido, e eu acho que eles perderam um pouco o bonde, mas a gente nunca se duvide da cultura japonesa, né? Eles vão chegar lá, com certeza. Mas eu acho que tem a ver, tem sentido o que você falou. É como se fosse assim, olha, vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar aqui. A gente tem o dinheiro, é um valor considerável para fazer um aporte no Brasil, na operação local, etc. Mas vamos deixar as outras irem na frente para ver o que vai acontecer, né? Porque está tudo
mudando tanto, né? Então vamos fazer a aposta no momento certo. Acho que talvez seja por aí. Esse era um aspecto justamente que eu ia trazer também, Mira, eu acho que a Honda, por postura, pela cultura da organização, a cultura japonesa que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa discussão, sempre teve uma posição um pouco mais de não ser a vanguarda, né? De não puxar o mercado para uma direção diferente. Talvez tenha sido vanguarda nisso que você trouxe, né, Brunão? De investir em produtos com valor agregado e gerar isso com o próprio consumidor. Mas não dá para adotar essa posição passiva em um momento de eletrificação, até disposição como marca, né? A gente tem cada vez mais, até por agenda ESG, tal, essa coisa da marca assumir discursos, assumir posturas. Não dá para ser tão passivo, demonstrar tão pouca ambição dentro de uma indústria como a automotiva, né? Então, de fato, tem um futuro curioso aí. Eu ia entrar em Toyota, mas a gente vai falar de Toyota. Sim, por favor, segura a emoção. Segure-se. Eu acho que a gente pode. O que vocês acham? Encerrar com Toyota, que tem bastante coisa, e passar antes por Nissan. Sim. Que é uma empresa japonesa que distou um pouco dessas duas, né? Porque já tem uma cultura um pouco mais mesclada, mas também vive um momento interessante no Brasil. Brunão, quer começar dessa vez? Bom, Nissan, mais recentemente aí, acabou a novela, né? Uma novela que se arrastou durante algum tempo aí. Teve até episódios cinematográficos com fuga de presidente e tudo mais, né? Vocês podem pegar... Tem documentários. Tem documentário sobre isso. CEO em fuga na Netflix. Na Netflix. Eu indico quem está nos acompanhando aqui a ver esse documentário no Netflix e também a resgatar as matérias que a gente fez sobre a fuga espetaculosa do Carlos Ghosn. Mas, enfim, a Nissan, acho que teve uma grande notícia recente, que é o fim da novela aí o fim do litígio que tinha com seus parceiros da Renault na aliança, né? A Nissan os executivos da Nissan já vinham há muitos anos querendo diminuir, não diminuir, talvez igualar as suas forças, né, com seus pares franceses, algo que não acontecia porque dentro da aliança os franceses tinham mais fatia no capital da empresa, tinha mais poder de decisão em conselho e etc e tal. E a Nissan, os executivos da Nissan afirmavam que a empresa se sentia desprestigiada ali dentro disso tudo. Lembrando que a Nissan o Carlos Ghosn salvou ela, né, de um período muito difícil, mas depois ele deixou ela como uma empresa muito saudável, com um portfólio atualizadíssimo, com bom desempenho comercial, inclusive em mercados desenvolvidos. Então a Nissan, diante de tudo isso, falou assim: opa, peraí, a gente também quer ter um maior poder de decisão, a gente não quer depender exclusivamente do voto dos franceses e seguir as diretrizes que os pares franceses querem. Então, acho que a grande notícia foi essa. E agora, vamos aguardar para ver como é que se configura o futuro das empresas agora em pé de igualdade, digamos, em poder de decisão, né? Já está se falando em plataformas comuns, já está se falando também em desenvolvimentos comuns em mercados emergentes que podem respingar aqui no mercado brasileiro. E, bom, eu, diante de tudo isso, sou um espectador bem atento. Essa sinergia prevista, né, dessa aliança meio deu uma esfriada durante esses episódios, né? Os projetos que seriam compartilhados, plataformas, motores. Claro que existe uma sinergia muito forte na aliança, mas ela ficou, para novos projetos, eu acho que ficou um pouco em banho-maria até aparar essas arestas todas, né? Sim, porque os japoneses não queriam colocar mais dinheiro. Acho que basicamente a mensagem é essa. Enquanto não se resolvesse essa questão, a gente não vai colocar... E tem um ponto delicado, né? Porque, que incomoda muito os japoneses, a parte da Nissan na aliança, é porque o governo francês tem uma participação acionária na Renault. Na Renault, isso exatamente. Incomoda muito. Na Renault. Né? Isso aí a gente... Faltava autonomia, né? Eles reclamavam muito disso. Sim, mas vale também ressaltar aqui que dentro desse contexto da transição, né, do powertrain a combustão para o powertrain elétrico, isso é um movimento que demanda muitos recursos. Né? A gente vê aí as montadoras na Europa, principalmente, aportando muito dinheiro em desenvolvimento de software, né, entre outras coisas. E tanto a Nissan quanto a Renault, eles precisam basicamente um do outro para poder juntar forças e juntar as economias, digamos assim, de cada uma, para poder investir e se transformar nesse novo contexto, né?
Então, dentro ainda desse assunto assim de por que não investiram até agora, por que estavam esperando, eu acho que mais do que o próprio litígio que havia dentro da aliança, eu acho que eles estavam querendo mesmo ver o que cada um ia fazer para falar, bom, agora que a gente fez as pazes, vamos juntar nossas economias e investir no que precisa, né? Sim. Tem uma questão muito legal, assim, puxando pelo que o Brunão falou, remontando ao reinado do Carlos Ghosn, né, que ele de fato deixou a Nissan numa situação muito interessante, muito saudável, né? Tanto é que ele também ele chegou a ressuscitar a Datsun, né? A época, não sei se vocês lembram disso, até foi cogitada a vinda do Gol, né, que era aquele Datsun Go, que era o hatch, até para o Brasil mesmo, né, que era um veículo projetado para mercados emergentes. A Datsun deixou de existir no ano passado, né, e até que no Brasil também isso reverberou para o mercado nacional, né? A Nissan ela teve um período muito legal aqui no Brasil, com o Marte, principalmente, com o Marte Versa, vendendo muito bem aqui no Brasil. A Nissan tinha um veículo de entrada realmente com o Marte, né, um hatch de entrada muito interessante para disputar mercado com veículos ali, né, de estirpe já dentro desse segmento, como Gol, né, como Palio, né, enfim, dentro do segmento. E hoje, né, pós Carlos Ghosn, agora com a reestruturação, imagino que a coisa mude de figura, mas hoje a Nissan ela tem 4 veículos, se eu não me engano, no portfólio aqui no Brasil. 3. Né? 3, né? 3 é o GTR, o Kicks e a Frontier. E o Leaf. Ah, e o Leaf. E o Leaf. Tem o Leaf. Mas Tem o o Leaf único... também. Desculpa, você estava certo. A fábrica de Resende, só o Kicks, né? Só o Kicks. É só o Kicks. E Lá aí, em Resende, só o Kicks. vale dizer que a Nissan, dessas 3 marcas, é a única que tem um grande investimento em curso no Brasil, né? De 1,3 bilhão de reais que eles anunciaram até 2025. E aí, para modernizar a fábrica de Resende e nacionalizar produtos e tudo mais. O que é curioso, né? A fábrica de Resende é uma fábrica jovem. Sim, inaugurada em 2014. 10 anos, super jovem. E veio naquele embalo do Kicks, né? Da produção do Kicks, já, do Marte do Versa também. O Kicks. Veio o Marte Versa, o Kicks vem do produto mais jovem da Nissan hoje no portfólio. Exatamente. Ou mais jovem, desculpa, mais antigo, né? Exato. 2016. Porque o Marte Versa, eu acho que o problema do Marte Versa foi que a chave do mercado virou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Que quando chega 2015, que chega aquela avalanche de SUVs no mercado. Exato. Eles perderam o bonde. Perderam o bonde. O Kicks só chega 1 ano e meio depois, mais ou menos. E acho que o Marte, só te interrompendo rapidinho, Mira, também veio num momento em que tinha essa fatia de mercado dos hatchbacks de entrada. Isso. Mas que também bateu muito de frente com o HB20, o Hyundai HB20, que foi um sucesso estrondoso. O próprio Onix, né? O Onix também. Onix. Porque o Marte chega... O Marte, chega defasado. Ele chega defasado, porque no visual, na tecnologia. Acabamento. Ele era um carro bom, mas quando ele chega ao mercado e é nacionalizado, ele já está... Ele parecia um carro velho perante Onix e HB20. É muito curioso isso que você falou. Eu acho que realmente... ele pecou por isso. E agora, né, você falando do investimento, a gente tem o novo Kicks, né, que vai conviver com esse Kicks antigo. Eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Versa, né? Exatamente. Isso, vai mudar o nome. Muda o nome. E, lembrando que eles têm o Versa vendendo também, que a gente esquece, mas o Versa é importado do México novo. É verdade. É verdade. A gente esquece. Tadinho, viu? Verdade. Você fica esquecendo do Versa aí. Aliás, acho que todo mundo esquece da Nissan como um todo, né? A gente fala brincando, mas, por exemplo, na comparação com Toyota e Honda, a Nissan é uma japonesa que dialogou mais com camadas, digamos, mais populares do mercado, né? Certamente. A gente pode lembrar aí, a gente lembrou bem do Marte, tinha antes Livina, tinha antes... teve o Centro um pouquinho mais acima e tal, mas teve o Versa, que ficou durante muito tempo. Teve Tida. Teve o Tida também, verdade. Então, assim, teve um portfólio maior e que dialogava mais com camadas mais populares, né? Sim, mas, assim, por que não decolou tanto, né? Será que é porque todo mundo sempre se esquece da Nissan? Eu acho que a Marte, não. A Nissan, ela não cola, apesar dela falar, os nossos japoneses, né? Ela falava... o compacto japonês ou o popular japonês com Marte, né? Ela nunca colou essa imagem de japonesa nela. Até porque ela é muito ocidental, né? Vamos dizer assim, né? Ela tem
presença muito forte nos Estados Unidos, tem uma presença muito forte no México também, então eu acho que nunca colou como colava na Toyota e na Honda essa imagem de confiança mecânica. Uma pena, porque inclusive agora, se você pegar a manutenção da Nissan nesse segmento de marcha e versa, sempre foi mais barato. Ela batia, mas Volkswagen era mais barato que Volkswagen, era mais barato que Toyota, e nunca teve essa percepção, entendeu? Mas eu acho que por isso, apesar dela sempre ter conversado com esse mercado mais de entrada aí, mercado mais porque básico. Eu fico imaginando, vamos supor, uma coisa que uma demanda que puxou muito produção e venda de veículo no Brasil, principalmente em compactos, foi o mercado corporativo, né? De frotas, etc. O Marx sempre ficou à margem disso, né? Acho que ele não pegou esse bonde, era um carro que tinha tudo para competir, né? Pelo menos com vendas para frotistas e tal, acho que não decolou. Já o Versa, eu acho que teve um momento bom de vendas principalmente para aplicativo, né? Locação de locadoras que repassavam o veículo para aplicativo. Carro por assinatura realmente é um case de sucesso. Eu acho interessante que a niponização da Nissan pode se dar agora, assim, essa questão de reposicionamento, com o Sentra. Porque ela pode tomar ali com o Sentra, os órfãos do Civic. Exatamente. Só isso explica o Sentra agora. Claro. Né? O Sentra exato. Ficou 3 anos sem estar no mercado. Ele mudou lá fora. Por que ela vai apostar num modelo que era dominado por um veículo que a montadora que fazia ele já não fala que não interessa mais? Bem, esses caras fazem estudo de mercado, né? Eu acredito que tem algum fundamento. Realmente, se a gente pensar agora, não faz sentido nenhum você trazer um sedã médio do México para brigar com o Corolla, que vai continuar vendendo muito. Agora, eu acho que faz sentido se aquele cara que não quer ter um SUV, ou um segmento que ainda existe grande, esse tipo de consumidor, existe. Que é tradicional, e existe também um outro tipo de consumidor, que a gente às vezes não enxerga muito. Carro de executivo, transporte de executivo, que não é SUV, ainda é o Corolla. O velho Corolla está lá na frota de transporte executivo, que vai pegar o cara no aeroporto, que faz o transfer dele para o hotel, para o evento, né? Aquele cara que vai chegar no Rio, em São Paulo, e vai ser movimentado não por um Kicks, ele vai ser movimentado por um Sentra. Então, acho que eles estão de olho nesse público. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas eu acho que nesse raciocínio. O que eles podem chegar também eles podem chegar batendo de frente com um cara com um consumidor que estava ali interessado num City e também num Virtus, né? Aí vamos tornar a conversa um pouco alemã aqui, chucrute rapidamente. A Volkswagen, no lançamento desse Virtus restilizado, ela chegou a mencionar que os Virtus de topo, rivalizariam com o Corolla. Algo que eu... Assim, questionável. Não, questionável. Não dá pra esperar muito de quem falou que ele era o pequeno Jetta, vocês lembram? Mini Jetta. Também em termos de design até ok, né? Tem um entre-eixos interessante mesmo pro segmento, porém aí você pega esse tipo pra motorista, pra um cara que quer um sedã médio, aí justifica-se um Sentra. O cara vai olhar pro Sentra, ele vai olhar pro City, vai olhar ali pro Virtus e opa... Esse aqui é mais ajeitado. Esse é mais ajeitado e tem um preço interessante. Até hoje, carro de aplicativo, né? Quem faz Uber Black e tal, tudo bem que a rentabilidade desses motoristas é bem legal você ter trazido essa questão do transporte executivo. Mas ainda assim, nos aplicativos também tem isso. O Versa é o carro de luxo dos aplicativos. Bom, se você chama um Uber, vem um Versa. Vem o Versa, eu fico felizão. Nossa, você ergue as mãos pro céu. O espaço, se vem um Sentra, então... Nossa. Poxa. Eu acho que bate por isso aí do que você até citou, o Virtus, né? Porque uma coisa é a Honda achar que o cara do City... Pode chegar no City. Mas o cara do Civic chegar no Virtus, eu acho, sei lá, é quebrar muito do Corolla, do zero, demais. É quebrar demais, exatamente. Gente... Eu queria desculpa, Gi, só pra gente não perder conclua, a questão do por favor, Kicks, vou concluir. Porque esse novo Kicks, inclusive, vai trazer a eletrificação à brasileira da Nissan, né? O e-Power, que é aquele sistema que é um... Não, a gente pode chamar de um híbrido, mas não é um híbrido, porque, na verdade, só o motor elétrico que traciona as rodas, porém, esse motor elétrico ele é abastecido por um motorzinho flex,
que está sendo desenvolvido pela Nissan para receber etanol e gasolina, e promete aí uma economia de equivalente a perto de 40 km por litro, que é um negócio sensacional, e o cara não vai ficar com aquela desespero de ficar sem bateria, porque é só ele botar a gasolina ou o etanol ali no tanquinho que vai conseguir segurar aí. Então vale também, digno de nota aí, que a Nissan vai investir agora numa eletrificação brasileira. A visão dela de eletrificação é essa, não é o híbrido flex da Toyota e nem é o nada da Honda. Tecnologia, só para entrar nessa também, Gi, tecnologia essa que eu apurei também, que deve vir no X-Trail. Nessa tecnologia Power também, que o X-Trail é uma promessa, a Nissan promete o X-Trail para o mercado brasileiro. Isso, gente, eu prometo que eu não vou entender mais, mas é que é muito curioso. No dia do seu aniversário. Você vai, mas é um negócio muito louco, né? A Nissan tinha um portfólio de SUVs absurdo nos anos 2000. Nos anos 2000, Pathfinder, X-Trail, tinha Xterra, chegou a produzir Xterra. Tinha um monte de SUVs. E quando o mercado ia para as SUVs, ok, ela veio com kits, mas parou aí. Até porque eu sei que ela não tem problema de importação, esses carros não são feitos no México, então o X-Trail viria muito caro, Pathfinder nem se fala. Mas é curioso só de registrar isso, como o mercado virou, e na hora que o mercado virou, a Nissan não se valeu dessa marca, de ser uma marca referência de SUVs, apesar de o Kicks ser um belíssimo carro e vender pra caramba, né? O mesmo aconteceu com o Versa, quando o Versa estava vendo momentos de glória, principalmente na esteira dos aplicativos, ele saiu da linha. Né? É bem interessante isso. Bom, como aspecto digno de nota, antes de encerrar o tópico Nissan, eu acho que a gente vale colocar aqui esse ponto da eletrificação, né? Se a gente tem Honda um pouco mais prostrada nesse aspecto, a Nissan foi muito pioneira com o Leaf lá atrás. Começou em 2012 as movimentações. 2012, gente? Acho 2012. Venda para empréstimo para táxi no Rio. Polícia, bombeiro. Aí desde 2018 está a venda para o consumidor final. E agora tem os planos que vocês bem citaram. Então tem aí um passo grande à frente da Honda. E para seguir e concluindo nossa conversa com algum esforço, porque hoje a gente está a fim de falar, né? Porque senão não vai ter bolo. Né? Exatamente, tem celebração. Vamos falar então de Toyota, gente. É interessante porque a empresa vive um momento muito curioso aí, uma movimentação importante global, com uma mudança de CEO. E nós podemos também conversar um pouco de como isso reflete no Brasil e da situação que a empresa já vem aqui. Quer começar, Brunão? Vamos lá, começando comigo. Bom, Toyota. Toyota, nessa semana, ela, na verdade, no mês passado, anunciou o seu novo CEO, né? Que é a primeira vez na história que alguém fora do clã Toyota, que é o nome correto. Sempre difícil, né? Sim, Toyota. Que é o clã fundador da companhia. É a primeira vez que alguém fora da família vai conduzir os negócios. E a desse forasteiro, digamos assim, no comando da empresa não é à toa, né? O Akio Toyoda, que é o atual CEO que vai ceder o lugar para ele justificou a troca de comando e por que isso está acontecendo fora da família, porque ele sentiu que a empresa precisa sair um pouco do tradicionalismo. Acho que dá para sair da caixinha. Fora da caixinha. Isso, e ninguém melhor do que alguém fora da família e fora também das pressões que existem por você ser da família que fundou a empresa, para conduzir isso. E mais precisamente, em fevereiro, o Sato, que é o novo Koji Sato, que está sendo chamado inclusive de Super Sato lá no Japão. As expectativas estão altas, né? Sim. Ele anunciou a nova equipe e a estratégia que ele pretende adotar para os próximos anos, e basicamente a estratégia versa sobre eletrificação pura e simples. Assim. Durante muitos anos a Toyota foi criticada pelo mercado como um todo de ser uma empresa que estava muito atrasada em termos de desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a eletrificação. Então ele disse que praticamente agora nos próximos meses ele vai cuidar disso e vai tentar acelerar esse processo, né? Bom, se a gente estava muito lento lá atrás, agora a gente vai acelerar tudo, vai tentar acompanhar o desenvolvimento de empresas como a Tesla, ele chega a citar isso, a empresa nominalmente,
E vamos aguardar, né? Vamos ver se há tempo e se há recursos. É sempre importante Inclusive, dizer para Lembrando fazer que isso. o Sato ele veio da Lexus, né? Então, ele veio da Lexus. ele era head da Lexus e da Gazoo Racing. Ele foi responsável ali por uma Gazoo Racing, inclusive, que era uma das queridinhas do Akio Toyoda, né? Ele adveio de lá, o cara que revolucionou as duas marcas. Embora seja um executivo, né, muito hands-on, um cara que trabalha, né, com evolução, ele ainda tem aquela mentalidade da família, do clã, né? Mas só até para complementando ao que o Bruno trouxe, o Toyoda ele acabou sendo, entre aspas, né, sacado pelo board, né, de maneira educada, e ele também, né, se afastou ali um pouco do comando da empresa, embora ele continue ali como presidente do board, enfim, né, tem muita influência ainda, obviamente, dentro da Toyota, mas porque, assim, é pura e simplesmente porque ele realmente não conseguiu fazer com que a Toyota caminhasse, né, de maneira saudável, de maneira escalável em termos de eletrificação. A Toyota foi pioneira, né? Os ambientalistas, era a queridinha das ambientalistas com o Prius. A Toyota foi pioneira nessa seara de eletrificação. Ela sentou no Prius. Ela sentou no Prius. E sentou também no projeto de célula hidrogênio. Célula hidrogênio. O Mirai lá, né? Isso. Que o Mirai, e eram as duas grandes críticas à gestão do Akio Toyoda, né? Porque ela sentou no Prius e ela apostou em célula de hidrogênio, enquanto as rivais caminhavam por um caminho totalmente diferente e muito mais rentável por hora, né, nesse momento. Sim. Então o Koji Sato ele tem essa missão aí bem difícil, bem complicada de levar a Toyota a um caminho de eletrificação e o quanto antes. Assim, o board tá muito ansioso pelo que o Super Sato pode trazer para a montadora, né? Eu achei interessante que na coletiva que apresentou, né, o Super Sato como novo CEO, o próprio Akio Toyoda ele reconhece isso. Ele fala que ele chegou no limite dele, assim, como gestor. Ele até, a aspa dele era a seguinte: olha, eu nasci, cresci, me desenvolvi como uma pessoa ligada à montagem de veículos. Eu sou um montador de veículos e o mercado hoje ele mudou completamente a ponto de isso não ser suficiente. Então, o mercado que caminha muito para serviços, muito para conectividade, etc., isso chegou no meu limite, ele falou, né? E escolheu o Super Sato para conduzir essa nova era. Da parte de um executivo da família, né? Isso é muito bacana, ele reconhecer isso. E o Toyoda foi um executivo muito competente, assim. Ele pegou a Toyota num momento muito difícil. O cara passou por uma crise financeira, aquela crise de 2008, 2009. Depois ele enfrentou aquele terremoto no Japão, que acabou prejudicando as operações de todas as empresas instaladas no país. E ele manteve a Toyota. Na verdade, ele levou a Toyota de volta ao topo e ele manteve a Toyota no topo de vendas globais até deixar a empresa. O ano passado... Sem contar a Takata, né? O mega recall da Takata. De airbags, que bem foi lembrado. Uma crise horrorosa, né? Sim. E ele deixa o comando com a Toyota, a maior montadora do mundo em volume de vendas. Exato. Sim. Como montador que ele disse que ele ele fez muito bem. Fez muito bem. Mira, vamos falar um pouco de portfólio da Toyota no Brasil, como estamos nesse momento e o que está por vir aí? A Toyota, ao contrário da Honda, né, ela, como você disse, né, no início do programa, Bruno, ela expandiu muito mais os tentáculos do que a sua arquirrival, co-irmã, conforme você... Prima. Co-irmã escola de samba. Co-irmã é a escola de samba, Mas o interessante é que a Toyota, ela tirou de linha o Etios, passou a focar um pouco no Yaris. O Yaris é aquele, a gente pode falar que é aquele jogador de meio campo, né, que faz o trabalho ali, né? Segura a defesa, segura um pouquinho de volume e vão tocando com o que tem. Eu ia falar que o Yaris é aquele jogador que nunca entra em campo. Mas tudo bem, continua. Pode ser também, pode ser o cara que entra só no segundo tempo, faltando 15 minutos. Aquele que foi contratado e ninguém sabe por quê, né? Bem, ela deu uma remodelada, mas o grande passo dela foi justamente com o híbrido flex, né? Que foi... A gente aí pode discutir em outro programa se o híbrido flex é uma alternativa, é um caminho que deveria ser seguido ou não, vai ser uma jabuticaba. Prometendo esse programa já há muito tempo, exatamente. Vem aí, pessoal. Mas foi a primeira montadora a desenvolver um híbrido flex
do país, né? Do mundo, né? Do mundo, Sim. na verdade. E produzir no Brasil. Exatamente. Corolla então, Cross. com o novo Corolla, a 12ª geração do Corolla em 2019, Corolla e agora 2019, mais o Corolla recentemente Cross, com o Corolla Cross, que inseriu a Toyota num segmento que ela perdia muito. Havia uma pressão muito grande dos revendedores da Toyota por um SUV acessível, porque a Honda tinha o HRV, tinha o HRV, isso mesmo. E então havia uma pressão muito grande dos revendedores da Toyota por anos, desde que o HRV foi lançado, que assim, gente, a gente precisa de um SUV. E ela veio com o Corolla Cross. Noves fora, se é Corolla ou Cross, se não é nenhum dos dois, não vamos entrar no mérito do produto. É um carro que nem se é híbrido também, né? Bom, hoje emparelha em vendas com Corolla Sedan. Pois é, eu não tô com o Fenabrave aberto aqui não, mas no acumulado foi... Não, 42 no ano passado. 42 e pouquinhos quebrados pro Corolla, 42 e os quebrados pro 42.887 Corolla Sedan, 300 a mais que o Corolla Cross. Ou seja, é o segundo... Por meses foi o Toyota mais vendido do país aqui, passando o tradicional Corolla. E... não deixa de ser uma potência e um ganho de rentabilidade. Aí a gente vai, né? Consegue volume e uma rentabilidade que ela não tinha. E aí eu acho que o Yaris é mais para marcar território. Há uma promessa de que o Yaris ainda vai continuar, que ele não vai ser descontinuado. Porém, a Toyota já prepara 2 crossovers pequenos. E aí é que eu queria chegar. Um é o projeto que é baseado no Daihatsu Rock, que é um SUVzinho bem pequenininho, e que o pessoal chama maldosamente já de Etios. Cross. SUV do Etios. SUV do Etios. SUV do Não é Etios. muito lisonjeiro exatamente. pro carro. E o outro seria o Yaris. Acabar com a linha Yaris para transformar o Yaris, essa plataforma do Yaris, que vem ser a plataforma do Etios, porque nosso Yaris, lembrando, é o Yaris tailandês, não é o europeu, e fazer um crossover em cima do Yaris, mais ou menos o que é o Yaris Cross lá na Europa. Lembrando que na Europa o Yaris Cross é um produto outra plataforma. Então, tem esses movimentos que mostram que a Toyota está indo num caminho mais de expandir mercado mesmo. Sim. Bom, a gente precisa encerrar essa conversa em algum momento, embora tenha muito assunto aqui. Acho que um bom ponto para a gente fechar essa discussão é falando do aspecto da operação local da Toyota, né? Das fábricas e de como anda tudo isso. Recentemente, em 2022, a empresa encerrou a operação em São Bernardo do Campo, que era uma planta histórica aí da indústria automotiva, esvaziando a produção automotiva do Grande ABC. E agora temos Indaiatuba e Sorocaba. Especulações abertas aqui, mesa de apostas, pessoal. O que a gente pode dizer sobre isso? Quem começa? Bom, todo mundo olha pro Bruno. Quem começa, se a Bruno? gente for seguir a tendência global de adequação de linha de produção para a demanda, eventualmente a saída de São Bernardo ela está alinhada com isso, né? Enfim, se a produção a principal produção está no interior, por que a gente vai manter essa unidade lá em São Bernardo, né? Porém, as fábricas de Sorocaba e de Indaiatuba, elas estão, como é que eu posso falar? Elas estão alinhadas com o tamanho do mercado da Toyota hoje no Brasil? Acho que esse é o grande questionamento, Sim. né? Acredito, assim, que em Indaiatuba há uma possibilidade da Toyota até transferir todas as operações dela para Sorocaba. Até porque hoje Indaiatuba só faz o Corolla e Sorocaba faz o Corolla Cross e faz o Yaris ainda por cima. Então, assim, você pega esses 42 mil, né, de Corolla, você joga para Sorocaba, você concentra ali. Mas isso aqui é futurologia, é chutômetro. Racionalmente. Mas racionalmente. Vamos pensar no pragmatismo japonês. Racionalmente, concentrar a operação e as plataformas lá. Em Sorocaba. Você jogaria a TNGA, que é das duas. Que é tanto Corolla Cross. Porque a TNGA é a TNGA B, né? A TNGA B. Então você concentraria numa unidade só, enquanto hoje está dividido em duas. E otimizaria todos esses produtos novos que estão chegando aí, que vão para lá, para Sorocaba, muito provavelmente. Sim. Lembrando que eles têm também a unidade de Porto Feliz, onde fazem os motores. Mas é bom lembrar também que, ao contrário da Honda e da Nissan,
a Toyota ela exporta muito aqui do Brasil para países da região. Inclusive ainda o Etios. Pois é, exatamente, né? Então, eventualmente, assim, pegando os ensinamentos, né, a filosofia japonesa, eles sempre tentam também antecipar aquele movimento assim, olha, agora estamos produzindo menos, mas e quando voltar? Né? E se o mercado voltar? O mercado da região, anos, né? Você vai, é um planejamento muito... Isso. O mercado realmente pode voltar a crescer, não tão rápido, mas a longo prazo. A Honda foi até onde deu com Itirapina e Sumaré, né? E acabou dando no que deu, e lembrando, né? que Sorocaba no início batia no teto, né? Sim, Sorocaba com Etios e Yaris, era 3 turnos, sim. E aí eu trago brilhantes aspas do Brunão, quando a gente começou a falar da Honda, sobre essa questão dos... tradicionalmente, as empresas japonesas não gostarem de operar nesse topo, com essa pressão produtiva, 3 turnos de operação. Isso, de fato, é extremo, né, dentro dessa cultura. Como eu falei, o Miguel Fonseca, que era um executivo da operação da Toyota aqui, eu até falava com ele isso, falava, nossa, mas vocês estão em 3 turnos, né, isso é bom, enquanto todo mundo está tentando aí ligar o segundo, vocês estão com 3, ele, mas isso é um problema, porque... quando a gente aumenta o volume, aumentam também os riscos de erros. E errar para uma montadora japonesa deveria ser para todas, né? Mas eles levam isso muito a sério, né? Como o Celesta falou, tem questão de confiabilidade de mecânica, de processo produtivo. A Toyota também é conhecida pelo seu TPS lá, que é o Toyota Production System. Então tem muita coisa em jogo para eles falar assim, pô, estamos produzindo muito, isso é ruim, né? Então, bom, vamos ver como é que vai ser. Muito bom. Acho que agora esse é o nosso ponto de corte, hein, gente? Muito bem. Antes que os nossos ouvintes, que a nossa audiência saia correndo, cansados das nossas especulações, acho que fica aqui, né, um bom cenário do que nós temos acompanhado das empresas japonesas no Brasil. E é isso. Fica a promessa, então. Temos uma dívida com o nosso público. Híbrido. Vem aí, hein, pessoal? Muito Aguardem. bom, gente. Obrigada pela companhia aqui nesse radar e no meu aniversário. Obrigado, Gi. Parabéns mais uma vez. Obrigado aí aos ouvintes e aos ouvintes aí. Mas foi um primeiro tempo com prorrogação, né? Foi mais legal que muito jogo aí de futebol, né? Vou falar a verdade, né? Muito melhor que jogo de Copa do Mundo, inclusive. Viu? Eu não tenho muita propriedade para falar, mas concordo. É isso. Manda um abraço para vocês, para quem está nos acompanhando, e domo arigato. Olha só, hein? Poliglota. Agora gastou. Eu gostaria de agradecer também a todo mundo que nos acompanhou aí e também desejar parabéns a você novamente, Gi. Valeu, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e até o próximo Radar.